Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu transformei este móvel aqui, que é um móvel bem antigo, que fazia mais de 15 anos na época que eu tinha esse móvel. E eu vou transformar ele em dois móveis lindos. Então fiquem aí para vocês acompanharem todo o processo. Gente, esse é um móvel bem antigo, eu tenho há muito tempo. Só que eu achava que ele já não fazia mais sentido aqui, sabe? É um móvel alto, né, assim, então parece que eu não gostava mais dele dessa forma. É uma cômoda de 7 gavetas. Então, o que eu pensei? Eu poderia cortar esse móvel ao meio, né? Não exatamente ao meio, porque como ele é 7 gavetas, eu ia ter que fazer uma divisão aí, porque se fosse 8 gavetas daria certinho, né? Pra ficar duas cômodas baixas. Na verdade, eu gostaria muito de ter feito duas mesinhas de cabeceira, mas como era de 7 gavetas, ficaria uma mais baixa que a outra. Então foi aí que eu decidi fazer uma mesinha de cabeceira, tá? Porque eu tava precisando mesmo. E decidi fazer uma escrivaninha, tá bom? Vocês vão entender como foi todo o processo. Aqui está faltando o puxador, que a minha filhinha subiu em cima e acabou quebrando, tá? Na verdade, pessoal, esse vídeo eu já tenho aqui no meu canal, é um vídeo bem antigo, mas como foi uma playlist que eu fiz da transformação do meu quarto, ele ficou misturado com outras coisas, então eu acredito que ficou meio confuso, então eu resolvi trazer esse vídeo novamente aqui e tentar explicar o melhor possível, fazer um vídeo somente desse móvel, entendeu? Então eu vou explicar aqui para vocês como foi feito todo o processo. Eu marquei uma altura aqui no meu móvel de 79 centímetros, que era a altura que eu queria que ficasse a minha mesinha de cabeceira, tá bom? Fiz toda a marcação em volta do meu móvel, porque será aí onde nós iremos cortar. E aí, antes de cortar, nós lixamos todo o móvel com uma lixa para tirar esse brilho do móvel, para que a tinta que eu viesse a passar aí aderisse melhor. Aí começamos a cortar, o meu filho tá aqui me ajudando. Eu achei que fosse melhor cortar com serrote, para ficar, né, o corte mais certinho, mas acabou que não deu muito certo, o serrote não chegava até o fim, então eu acabei fazendo todo o corte aí com a serrinha tico-tico mesmo. Depois que eu separei, né, as peças, eu lixei todo nessa parte onde foi cortada para tirar aquelas ferpinhas ou algumas rebarbinhas que ficaram aí, tá? E aí depois, pessoal, eu limpei bem o meu móvel para tirar toda a poeirinha e comecei a pintar. Gente, eu estou usando aqui uma tinta automotiva branca, tá? Na minha cidade, como eu já disse, não vende a tinta esmalte à base d'água, e eu optei então por usar a tinta automotiva, porque a tinta esmalte à base de solvente, ela acaba amarelando com o tempo. E aí a explicação que o vendedor me disse era que a tinta automotiva não ia amarelar, né, gente? Então eu acabei usando a tinta automotiva. Eu comecei pintando todo o meu móvel com um pincelzinho e depois vim passando o rolinho para que a pintura ficasse bem uniforme. E aí, gente, depois de ter pintado todo o móvel, foram necessários 3 demãos, tá? E aí, pessoal, eu lembrei que eu tinha encontrado um dia, estava caminhando com as minhas filhas e eu encontrei esses pezinhos torneados, então eu guardei e agora chegou o momento de eu usar eles, tá? Eles são muito lindos, né, gente? Então, eu comecei a pintar antes da fixação, mas depois eu percebi que seria melhor eu pintar depois, já que tivesse tudo prontinho. E aí, para que ele ficasse na altura certinha da escrivaninha que eu precisava, meu esposo precisou cortar aqui um pedaço aqui. Como vocês estão vendo, ele cortou essa parte. Gente, eu não mostrei para vocês, mas aqui
para fazer o fechamento do fundo aqui da escrivaninha, o meu esposo usou pinos, tá? Ele usou 2 pedaços de tábuas de pinos e fez o fechamento do fundo. Aí, pessoal, meu esposo fixou os pezinhos por baixo, né? Colocou um parafuso. Antes dele fixar, eu coloquei a cola de madeira, tá? E aí, agora ele virou para colocar outro parafuso para ficar bem fixadinho, porque com um parafuso só, esse pé ele ia ficar se movimentando, né? Então, com 2 parafusos, ele ia ficar mais firme. E aqui eu estou finalizando a pintura dos pezinhos, tá bom? Gente, eu não tinha fechado os furinhos aqui das minhas gavetas, porque talvez eu precisasse usar os mesmos puxadores que tinham antes, tá? Mas aí acabou que durante o processo aí o meu esposo estava trabalhando em um lugar e ele ganhou uns puxadores que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Do jeitinho que eu sonhava. São puxadores bem antigos, bem vintage mesmo. E aí agora eu estou fechando aqui os buraquinhos das minhas gavetas com massa acrílica, tá? E aí, pessoal, agora nós vamos começar a fazer o tampo da minha escrivaninha. O meu esposo usou uma tábua de 30 e uma de 20, tá? E aí, para emendar uma tábua na outra, ele fez os furos com a furadeira e agora ele vai usar essa cavilha aí que ele mesmo fez. Aí ele vai cortar as cavilhas na medida necessária. Vamos passar cola antes de colocar as cavilhas e depois também vamos passar cola nas emendas, tá bom? Em toda a extensão aqui. Uma madeira na outra e agora eu estou passando mais cola para que fique bem fixada mesmo uma tábua na outra. E aqui, pessoal, meu esposo fez uma espécie de um sargento com madeira. Ele colocou uma madeira de cada lado e apertou com arames, tá bom? Para que fique bem fechadinho. Então, ele vai deixar dessa forma aí por uns 3 ou 4 dias mais ou menos, tá? Enquanto isso, pessoal, eu vou pintar os puxadores que eu falei para vocês que o meu esposo ganhou. O senhor que deu esses puxadores para ele falou que já fazia mais de 20 anos que esses puxadores estavam guardados na casa dele. Agora vocês imaginem só a idade então desses puxadores. E aqui para pintar os meus puxadores eu estou usando a tinta esmalte preta. Gente, depois que passou alguns dias, a madeira secou, tá tudo certinho, o meu esposo está fazendo o lixamento da madeira, tá? E aí eu peguei um rolinho de fita adesiva que eu tinha aqui e coloquei aqui para fazer esse redondo nessa ponta da escrivaninha para ficar menos arriscado, tá, pessoal? Porque como ela vai ficar meio no caminho ali quase na entrada do quarto, eu acho melhor tirar essa pontinha, tá bom? E aí o meu esposo está dando o acabamento aqui, tudo certinho, tá? Agora ele fez também da mesma forma o tampo da mesinha da cabeceira, tá bom? São as tábuas na mesma largura, a medida tá passando aqui na tela para vocês.
E aí está fazendo todo o lixamento. Primeiro ele passou uma plana, passou também na outra madeira, mas eu acabei não mostrando para vocês, porque sempre fica um desnível entre as madeiras. Então primeiro ele passou a plana para depois fazer o lixamento da madeira. Gente, eu pensei aqui em fazer um desenho para o tampo da minha mesinha de cabeceira. Eu não queria que ela ficasse totalmente reta. Então, eu cortei uma cartolina exatamente no tamanho do tampo da minha mesinha de cabeceira, tá? E aí, eu dobrei ao meio e peguei aqui algumas coisas que eu tenho aqui, o tampo de um porta-pão, que eu já até transformei aqui no canal, que ele ficou velhinho. E peguei também um rolo de fita adesiva e vim fazendo um desenho aqui aleatório, tá? E vi, era esse formato mesmo que eu queria. Então, eu marquei tudo em cima do tampo da mesinha. E aí o meu esposo veio, fez o corte com a tico-tico e depois ele passou a tupia em volta de todo o tampo, tá bom? Para que ficasse um desenho bem bonito. E para impermeabilizar o tampo da minha mesinha, pessoal, eu usei a resina acrílica à base d'água, que é uma resina usada para passar em telhados, em parede, para impermeabilizar mesmo. Eu não queria passar nenhum verniz que alterasse a cor do meu tampo. Eu queria mesmo que ele ficasse exatamente na cor do pinus, tá? Então, a minha opção foi passar a resina acrílica. Eu acho, pessoal, que eu passei umas 5 demãos, tá bom? E aí, agora, meu esposo já está começando a fazer a fixação da escrivaninha. A escrivaninha, eu ainda não passei a resina acrílica. Eu achei melhor passar depois que já tivesse tudo fixado. Então, ele fixou uma madeirinha aí na parede, tá? Que, na verdade, essa parede é uma parede de madeira, tá, gente? É de lambri de pinos, que é a parede do meu closet. Ele fixou a madeirinha aí, porque daí ele vai fixar o tampo nessa madeirinha. Da mesinha, ele vai parafusar de baixo para cima, para que não fique aparecendo nenhum parafuso aí em cima da minha mesinha, tá bom? Gente, o tampo aqui da minha mesinha de cabeceira foi feito da mesma forma, acabei não gravando para vocês, mas a gente colocou em cima e o meu esposo fixou por baixo para que não ficasse aparecendo nenhum parafuso, tá? E aí, pessoal, meu esposo já está fixando os puxadores aqui nos móveis e agora depois eu irei pintar os parafusinhos que ele fixou aí de preto para que fique tudo pretinho, fique tudo bem bonitinho, tá bom? Gente, esse foi o resultado dos móveis. Aqui eu já passei também a resina acrílica em cima da minha escrivaninha. Ele não fica aquele brilho estrondante e tal, mas fica um brilho bem bonito, um brilho suave e protege muito a madeira, tá? Essa cadeira aí, pessoal, a gente também fez aqui no canal. Tem vídeo aí da forma que nós fizemos, também foi com reutilização de materiais, tá? E assim ficou o resultado aqui também da minha mesinha de cabeceira. E foi isso, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem aí, talvez a transformar um móvel velho, um móvel antigo que você tem aí, transformar ele em um móvel mais bonito, que esteja combinando mais com a sua casa, tá? Então, pessoal, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e inscreva-se no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.